Olá, meus companheiros, boas-vindas mais uma vez. Aqui estamos novamente para conversar um pouco sobre Saulo de Tarso e Paulo de Tarso. Hoje nós já estamos no episódio 17º e a gente sempre aconselha a todos aqueles que começaram agora que dê uma olhada nos pregressos, nos episódios anteriores, porque nós estamos caminhando numa sequência, uma sequência romanesca, para que entendamos e compreendamos bem a situação de Saulo de Tarso naqueles primórdios do cristianismo. Antes de qualquer coisa, eu peço por gentileza que dê o like dizendo que gostou do vídeo, isso é importante. O YouTube entende isso, compreende isso, e vai distribuir melhor o vídeo na população, Compartilhe, é bom que você recomende esse vídeo para alguém, esse canal para alguém. O canal é o Espiritismo do século XXI, É importante que você também se inscreva, Fique inscrito no canal, Clique ali no sininho, para que quando novos vídeos vierem, vocês possam ver e acompanhar, Então não se esqueça, de fazer isso. A gente sempre pede esse detalhe, Bom, então com boas-vindas vamos continuar. No episódio anterior, a gente estava dizendo que o Saulo de Tarso tinha recuperado bem lá na Casa do Caminho e que, a partir de então, ele já estava identificado com Pedro, com todos aqueles companheiros que trabalhavam ali, Principalmente com Pedro, com Simão Pedro, porque Simão Pedro, ele era o líder máximo, Ele era o coordenador da Casa do Caminho, Então, sempre ele se identificou muito com Pedro. E não se esqueça, de que no passado ele foi um perseguidor, de Pedro e de todo o grupo da Casa do Caminho. Então, naquela amizade, sincera entre Saulo e Pedro, Saulo pediu algum conselho para Pedro, Olha só onde chega a humildade. Saulo, no passado, há uns 3 anos e pouco atrás, ele estava numa condição de jamais pedir conselho para Pedro. Pelo contrário, ele era o dono da situação. Tanto é que ele esteve na Casa do Caminho agredindo Estevão, Pedro, prendeu Pedro, Então, agora não, agora Saulo está ali pedindo conselho. Aí, porque ele pediu conselho porque ele estava numa situação meio sem saída, sem saber o que fazer, porque ele largou, o deserto, largou Áquila e Prisca, eles viajaram para Roma, e ele procurou o pai, teve aquela confusão toda que já falamos nos capítulos anteriores, nos episódios anteriores. Aí Pedro falou assim: ô Saulo, seria razoável que você não ficasse aqui em Jerusalém, por enquanto. Pelo menos nesse período de renovação que você está sendo, você se defrontou, Então, é bom que você não fique aqui. Se você ficar aqui, se você manter a sua permanência aqui, você vai encontrar diariamente aqueles sacerdotes do templo que são muito intransigentes e vão criar uma guerra contra o teu coração. Então Pedro falou: ô Saulo, não é bom você ficar aqui, E outra coisa, ô Saulo, as pessoas são incompreensíveis, Elas não vão entender, elas ainda não estão acostumadas ao perdão. Embora conheça as lições de Cristo, elas ainda vão criar, ainda possuem dentro de cada um aquele ressentimento do passado. Quando eu falo do passado, são dos 3 anos anteriores em que Saulo prendeu e perseguiu os homens da Casa do Caminho, Então, Simão Pedro disse bem claro para ele: ô Saulo, não deve ignorar que a perseguição a esses simpatizantes do caminho
deixou traços muito profundos na alma popular. O povo ficou magoado com aquilo, né? O povo não entenderia a sua nova condição. Então, se você viesse, ficasse por aqui conversando e trabalhando aqui conosco, o pessoal não ia entender, né? Então, em Jerusalém, você estaria muito mal colocado. Quer dizer, deu a sugestão para ele para que ele saísse, né? Saulo ouviu aquilo, né? Aquelas advertências, angustioso, né? Angustiado, né? Mas não protestou, né? Pedro tinha razão, né? Então, eu só quero abrir um parêntese. Olha só como a coisa é programada. Provavelmente, essa sugestão para que Saulo saísse de Jerusalém, já era uma orquestração do plano espiritual para que ele não ficasse ali, né? Então, ele foi aconselhado que ele voltaria a Tarso, né? Então ele falou, eu vou voltar a Tarso, né? Eu vou voltar. Eu compreendo a situação e quero voltar. Disse, né, que esperava que Jesus abençoava os seus esforços, né? Então ele resolveu, estava destinado que ia voltar. Então, logo que ele pôde levantar da cama, que ele estava bem recuperado, foi ouvir as pregações naquele recinto, naquele templo, né? Onde ele tinha insultado Abigail, onde ele tinha insultado, onde ele tinha insultado o irmão de Abigail, que é o Gessiel, né? O Estevão, né? E aí ele foi ali ouvir os evangelhos, o comentário dos homens da Casa do Caminho, né? E tinha vários expositores, porque não era só Pedro, Simão, e João e André, era mais gente, né? Então, os expositores do Evangelho, mais frequentemente era Pedro e Tiago. João era muito novo, né? E quem conseguia explanar melhor era Pedro e Tiago, né? Pedro falava profundamente, né? Muito prudente, muito experiente, né? Tiago era diferente. Tiago parecia mais torturado pela influência do judaísmo, a influência judaizante do judaísmo. Tiago dava a impressão do reingresso, na maioria dos ouvintes, nos regulamentos farisaicos dos judeus. Aliás, ele era judeu também, né? Mas ele estava muito apegado ao judaísmo, né? As suas preleções, quando ele falava, fugia ao padrão de liberdade e de amor do Cristo. Isso Saulo percebeu. Saulo captou esse comportamento dele, né? Por quê? Porque o judaísmo era dominante. O judaísmo dominava tudo, né? Então, naquelas pressões de Tiago, ele ainda referia muito às carnes impuras. O que é isso? No judaísmo tem aquela coisa que você não pode usar alguns alimentos, por exemplo, peixe que não tinha escama, algumas coisas bobas, né? Não podia usar porco, alimentar de comida suína. Até hoje ainda não pode. O judeu não come carne de porco, né? Não poderia alimentar de carnes de rapina, ou animais que eram canibais, que comiam os irmãos semelhantes, né? Não poderia comer árvore que era destroncada, asfixiada, tinha que ser sangrada. Ainda existe muito isso no judaísmo até hoje, né? Diga-se de passagem que muitos cristãos ainda trazem esse resquício do judaísmo, né? E naquela preleção, naquela fala do Tiago, ele falava que era importante a circuncisão, né? Os judeus exigem que no 8º dia os meninos sejam submetidos à circuncisão, né? Então, segundo Saulo, a Assembleia parecia modificada.
completamente modificada. E Saulo entendeu que a igreja assemelhava muito mais a uma sinagoga comum. Olha só, depois de 3 anos e pouco que Saulo foi embora e que os homens do caminho continuaram a difundir as ideias de Jesus, Saulo estava decepcionado com aquilo. Então, nisso, ficou uma situação um pouco constrangedora para Saulo, porque ele viu que mudou, né? A coisa estava mudando. Ele procurou a figura impressionante daqueles sofredores, aleijados, pessoas decadentes, velhos, né? Que tinha visto no recinto da outra vez. Só que ele não viu tudo isso. Ele notou então que Simão Pedro estava atendendo essas pessoas fora do templo, fora do barracão. Não era bem um templo, né? Era um barracão. E deixou o barracão ali para fazer só as preleções. Então, Saulo entendeu que Pedro estava num cômodo, numa casinha separada, né? Então ele entendeu que Tiago e Pedro estavam diferentes, né? Então aquelas pregações, aquelas conversas do Evangelho, era reproduzida exatamente como nas sinagogas antigas, né, que Saulo frequentou, né? Então, os necessitados iam ao lado, na casinha onde Pedro cuidava. Apesar de Pedro também, claro, coordenar as atividades na casa do caminho. Saulo ficou impressionado com essa mudança. Faltava alguma coisa, né? O ambiente geral era como se fosse asfixiando as ideias de Jesus, né? Ele não encontrou aquela vibração de fraternidade, de unificação, né? Independência espiritual. Eu até abro um parêntese, porque às vezes a gente vai em determinado órgão, hoje, seja qualquer religião, mesmo no espiritismo ou no catolicismo, você não encontra aquele clima de Jesus, aquele clima fraterno, aquele clima elevado. Por quê? Porque aquele lugar está um pouco ligado às coisas da terra, né? Ligado às coisas materialistas. E Saulo entendeu e percebeu que aquilo era falta de Estevão. Logo ele pensou, isso tudo está acontecendo porque Estevão não está mais aqui. Estevão era um líder, né? Falava muito bem, era um líder importante no grupo, mas ele foi sacrificado, né? Ele foi apedrejado, né? Nós já conversamos isso antes. Quem foi o culpado? Saulo de Tarso, né? Então ele atribuiu a falta de Estevão, né? Então se Saulo foi embora, morreu, né? Extinguiu-se o esforço do evangelho livre, porque foi ele mesmo que fermentou essa divina renovação ali, né? Ele quis pedir a palavra, viu aquela falação, quis pedir a palavra, mas lembrou das ponderações do Pedro. Olha, Pedro disse para ele, fique calmo, quieto, né? Seus conhecidos de outro tempo começavam a olhar ele de soslaio, né? Sem dissimular o desprezo. Então, ele não animou. Ele quis falar, mas não animou, né? Então, ele notou, né, que Tiago estava muito transformado. Tiago estava muito apegado às coisas, né? O Tiago o entregou a um asceticismo rigoroso e um cumprimento afiado na lei mosaica, né? Então, essa situação deixou Saulo impressionado, né? Então, para isso, e Pedro falou, olha, o Saulo, os delegados mais truculentos rejeitaram o devocionismo mosaico e as suas amizades sinceras no judaísmo, mas nos permitiram a manutenção do patrimônio do Cristo. O que Simão Pedro está dizendo? Olha, muitos entendem que Tiago está diferente. E ainda falou mais, Saulo, Pedro falando, eu e João
tivemos horas angustiosas, né, na consideração desse problema de que Tiago esteja muito ligado ao judaísmo, né? Mas, aí Pedro ainda fala, mas por intermédio de Tiago, o farisaísmo, né, farisaísmo, os fariseus, os judeus, estão de acordo de ficar aqui, de deixar a gente trabalhar. Então, Pedro diz, Tiago está muito voltado para o judaísmo, mas é porque isso fez com que o judaísmo fizesse um pouco de vista grossa perante o nosso grupo, o nosso grupamento da Casa do Caminho, né? Então, isso mostrou que eles pudessem deixar o grupo trabalhar, né? Então, se a gente observar isso hoje, principalmente no catolicismo, eu falo por isso porque eu fui católico, né? Hoje no catolicismo existe muita coisa trazida do judaísmo. Quando Constantino, em 312 depois de Cristo, Constantino era o imperador romano, em 312 depois de Cristo, que aceitou o cristianismo como impune, né? Não ia mais punir os cristãos. Só que ele, devido a essa ideia dele, dessa ideia de judeu, né, de judaísmo, de Moisés, ele estabeleceu no Concílio de Nicéia que deveria seguir alguma coisa do judaísmo. Então o catolicismo, desde 312 depois de Cristo, quando começou, ele traz na sua ritualística, nos seus ensinos, as ideias e os costumes judaicos. Você vê hoje uma missa, você vê hoje uma cerimônia, é eminentemente judia em determinado momento. Não é só cristão, é cristã também, claro, né? Mas muitos procedimentos ali originaram onde? No judaísmo. E são rituais do judaísmo, desde 312 depois de Cristo, quando surgiu o Concílio de Nicéia, em que Constantino perdoou, entre aspas, né, os cristãos. E no papel tinha dito que não ia mais perseguir, só que continuou com perseguição, né? Bom, Saulo se recuperou bem, visitou o templo, saiu ali, andou em Jerusalém. A Casa do Caminho era uma casa um pouco retirada na periferia de Jerusalém. Então Saulo saiu dali, foi para Jerusalém, foi no templo, visitou o templo. Alguns viram ele ali, mas ninguém convidou para falar, ninguém convidou ele nada, porque eles entendiam que Saulo estava biruta, estava doido, né? Alguns conhecidos da sua família, algum parente, às vezes cumprimentava pegando na mão, mas era um cumprimento seco, evitava a companhia. Foi muito deprimente para ele essa visita que ele fez ali no templo. Alguns diziam, né, que ele estava sob influência dos feiticeiros lá do caminho, sortilégio dos feiticeiros do caminho. É tido como feiticeiro, né? Ainda hoje, né, existem pessoas que acham que algumas religiões, e muitos acham que o espiritismo está ligado com feitiçaria, né? Tem isso. Alguns cristãos, né? Alguns grupos cristãos também são tidos assim, né? Então, ele percebeu aquelas ironias, né? Que ele estava sendo objeto, né? Então, trataram ele como um demente mental mesmo, né? Saulo, então, subiu no estrado, né? Ali em frente da população e falou, né? Ele teve coragem de falar. Meus irmãos da Cilícia era a região ali, né? Estais enganado, eu não estou louco, não buscais me perguntar, me questionar, porque eu vos conheço e sei muito bem medir a hipocrisia
farisaica. Olha o que ele falou. É como se eu estivesse chamando os judeus de hipócritas, né? Ele sabe medir a hipocrisia farisaica, a hipocrisia dos fariseus, né? Aí estabeleceu uma luta imediata, né? Né? Houve uma vociferação de impropérios, né? Os que eram amigos dele, né? Mas aí começou a agredir verbalmente e tal, aí ele se retirou. Aí foi para a rua, foi embora, largou todo mundo ali. Ele era tido como um demente mesmo, né? Em via pública, ele sentia-se assaltado por algumas ideias. Ele pensou, na hora que saiu dali meio revoltado, inclusive, pensou, eu vou ali onde o Estevão sucumbiu. Lembrou daquela cena dolorosa, né, de apedrejamento de Estevão ali no templo, né? Entrou na sala onde ele estivera sós com Abigail, olhou ali, lembrou das falas de Estevão, né? E viu, ó, o pregador do caminho, Estevão, havia se imolado por Jesus. Por que eu não posso fazer isso também? Ele pensou com ele mesmo, né? Aí ele fez uma prece verdadeira. Ele pensou, inclusive, em criar um grupo armado contra esses judeus. Ele pensou em fazer um levante revolucionário, mas desistiu. Aí fez uma prece fervorosa e observou, nessa hora, que um vulto luminoso surgia inopinadamente, de repente, né, a seu lado, falando com ternura. Ele parece que ouviu, depois de uma prece, ele ouviu. Um detalhe que eu quero lembrar: muitas vezes a gente está numa situação muito angustiada, muito sofredora, deprimido, né? E quando a gente para e eleva o nosso pensamento e fazemos uma prece, dá a impressão que a gente ouve algo, né? O que é isso? Nada mais é do que um mentor, um protetor espiritual, um anjo, né, da guarda, que você diz, né, por aí, né, está nos sugerindo alguma coisa, né? Então ele percebeu que um vulto estava ali e ele entendeu, parece que ele ouviu o vulto dizer assim: retira-se de Jerusalém, Saulo, porque os antigos companheiros não aceitarão por enquanto o seu testemunho. Então, quer dizer, tudo isso já era uma intuição, já era uma orientação dos espíritos protetores. Quem? Estevão. Estevão seguia os passos, né? Estevão estava ali, com certeza, né? Aí ele chegou lá, depois que ele ouviu isso, né? Ele voltou para a casa do caminho e contou para Simão Pedro, né, do que tinha acontecido, né? E que Simão Pedro já era considerado um amigo, né? E aí Simão entendeu, né? Simão já estava mais treinado, né, na situação, né? E Saulo falou: Simão, Estevão não entregou-se ao sacrifício? Sinto que nos falta aqui uma coragem igual a dele, sucumbido a pedradas sob a minha ignorância. Aí o Pedro falou, o Simão Pedro: não, Saulo, não seria razoável pensar assim. Eu tenho mais experiência da vida, embora não tenha cabedais de inteligência semelhante aos teus, mas não é assim, né? Aí Saulo fica ali conversando com Pedro, conta essa situação, essa indignação que ele teve, né? Aí Simão Pedro fala para ele e conta a história do Judas, porque Simão viveu junto com Judas. Simão era discípulo e Judas também, Judas Iscariotes era discípulo de Jesus também. Aí ele conta, Simão fala assim, ó, o Judas estava ali como um colaborador. E ele, Simão Pedro falando, e Judas achava que aquela ação de denunciar ou de entregar Jesus
serviria como sendo um mecanismo pelo qual Jesus se rebelaria e fazia a revolução verdadeira em prol de Deus, em prol do reino de Deus. Aí Simão diz, o Saulo, Judas caiu numa cilada, né? Quer dizer, ele não culpou tremendamente Judas. Ainda falou assim, ó, Saulo, eu cheguei à conclusão que Judas foi mais infeliz do que perverso. Olha só, né? Às vezes as pessoas ficam dizendo que uma pessoa é maldosa, que só tem mal e etc, etc. Às vezes é infelicidade, né? E ele falou que Judas foi mais infeliz do que maldoso, do que perverso, né? E ele ainda fala assim, o Saulo, Judas não acreditava na validade das obras sem dinheiro. Judas era um comerciante, ele era o tesoureiro do grupo, né? Simão continua falando que ele não aceitava outro poder que não fosse dos príncipes do mundo. Estava sempre inquieto pelo triunfo imediato das ideias do Cristo. Ele queria que isso ocorresse imediato, né? Muitas vezes, o Simão estava falando, muitas vezes vinha ele polemizar, ficava impaciente, queria que esse reino de Jesus fosse feito imediato, né? Adstrito aos princípios políticos do mundo. Então, ele queria uma revolução. E aí Simão fala assim, que Jesus fingia não entender aquelas insinuações de Judas, né? Ele fingia que não estava entendendo, né? Mas Judas, antes do apostolado, era um negociante. E ele vivia em função de negócios, né? Nós não vamos aqui, vamos dizer, marginalizar o negociante, mas muito apego ao dinheiro é problema, né? E o exemplo de Judas foi isso, né? Ele queria apressar a vitória do Cristo, né? E aí ele engendrou aquela situação para que prendesse Jesus, porque Jesus faria os milagres e fazia uma revolução terrível. Ele imaginava, só que não foi isso. Jesus se entregou, deixou que eles levassem, né? Então, o próprio Saulo ficou surpreso com aquela explicação de Simão, né? Simão ainda falou assim, à vista do que ocorreu, Saulo, importa que te vás logo que caia a noite. Você esteve lá na sinagoga, já falou alguma coisa que não foi bem recebido, é bom que você vai, porque senão eles vão vir atrás de você. A sua fala na sinagoga é muito mais importante do que os atritos de Damasco. É possível que amanhã procure a te prender. Porque falou daqueles atritos de Damasco. Porque Saulo esteve lá em Damasco, ele foi também achincalhado lá, né? Então ele falou que isso era mais perigoso, né? E aí Saulo falou, eu não tenho para onde ir, né? Aí o que eu faço? Aí o Simão falou, Saulo, é bom que você vai para Cesareia. Lá em Cesareia nós temos amigos que sempre estão trocando cartas e mensagens. Então eu vou te dar uma carta, aí você vai para Cesareia. Cesareia ainda existe, a Cesareia na margem do mar Mediterrâneo, né? Então ele pediu que Saulo saísse de Jerusalém e fosse para Cesareia, né? E ali, se você chegar a Cesareia, né, você vai entregar essas cartas, né, e você vai ser bem recebido. Não teve dificuldade nenhuma em retornar o caminho, né, da cidade natal. Aí ele foi para Cesareia, depois ele foi para Tarso, né, que é a cidade. Por que ele chama Saulo de Tarso? Pelo nome da cidade. Normalmente, naquela época, se falava muito da pessoa relativa à cidade. Às vezes, a palavra Saulo, o nome Saulo é muito, né? Então, para identificar, falava de que cidade ele era. E Saulo era de Tarso. Ele resolve voltar a Tarso, né? Aí a gente vê onde fica Tarso, né? Uma cidade próxima a Jerusalém, né?
Então ele vai ali naquela região toda, visita, na hora que chega, ele lembra da infância, né? Lembra dos lugares que cresceu ali, né? E aí ele já sabia que a mãe tinha morrido, que o pai estava sozinho, né? Então, naquela situação, ele sabia que o pai não ia receber muito bem, né? Porque o pai era um espírito, era uma pessoa muito formalista, radicado ao farisaísmo, né? Integralmente radicado ao farisaísmo, aos judeus, né? E claro que ele não ia aprovar a conduta de Saulo, mas bateu na porta, né? Bateu na porta do pai. O pai estava sozinho. Quando alguém veio, os servos, né, antigos, ele já até conhecia, né? Veio, recebeu ele. Aí chamou o pai. Aí o pai achou aquilo fantástico. Nossa, que bom, meu filho. Será possível que meus olhos não me enganam? Você está vivo, você está curado, né? Abraçou, né? Será que você está curado? Abraçou o filho, achando que o filho estava curado, né? Aí Saulo, pai, por piedade me acolhe. Eu não estive e não estou doente. Eu sou agora necessitado pelo Espírito. Sinto que não poderei reiniciar minha vida, minha nova carreira na vida, sem algum repouso. Estendei as mãos, me receba, pai, mas eu não estou doente. Aí o pai estranhou. Pô, mas você não está doente? O que significa aquela comédia lá em Damasco, né? Em que você foi falar no templo algo absurdo sobre Jesus, né? A hora que falou assim, começou a chorar. Aí o pai começou a falar: você chorando? Eu nunca te dei exemplos de covardia, Saulo. Lutei com heroísmo nos dias mais difíceis, para que nada te faltasse. Tua fraqueza moral é filha do perjúrio, da traição. Tuas lágrimas vêm de um remorso inelutável. Então, o pai achou aquilo que ele estava com remorso, né? Aquelas acusações eram terríveis para ele, né? E Saulo chorava, soluçava. E o pai começou a falar mais ainda, né? Eu disse para ele: ô Saulo, quando eu soube que você ia desposar uma jovem sem pais conhecidos, eu fiquei surpreendido. Esperei que você pronunciasse diretamente. Eu fiquei sabendo que você estava com um rolo com alguém, né? Mas você não falou nada. Mais tarde, a Dalila, sua irmã, e o marido tiveram que deixar Jerusalém precipitadamente, de tanta vergonha, como a ordem de prisão que você teve, que foi destinada para você, vindo lá de Damasco, né? Então, a situação ficou ruim. Ao ouvir aqueles conceitos, né, do pai, injustos, obviamente, né? Falou da Abigail, né? Que não, era uma moça que não tinha pai conhecido, né? Aí Saulo reagiu: meu pai, essa criatura que o senhor está falando era uma santa. Deus não a quis nesse mundo. Talvez se ela tivesse ainda viva, eu teria um cérebro mais equilibrado para harmonizar a minha nova vida. Aí o pai: nova vida, Saulo? O que queres dizer com isso? Né? Aí Saulo: o pai, eu quero dizer que o episódio de Damasco não foi ilusão e que Jesus reformou a minha vida. Ixi, aí a hora que falou assim, o pai ficou desorientado. Isso é loucura, né? Isso é loucura, impossível. Como você pode abandonar o amor da sua família, as tradições dos judeus? Isso é um absurdo. Para seguir esse carpinteiro desconhecido, né? Como pode ser isso? Será justo preferir um aventureiro que morreu entre malfeitores
a um pai digno e trabalhador como eu, que envelheceu no serviço honesto de Deus? Aí Saulo ainda falou, mas pai, o Cristo é o Salvador prometido. Olha só, ele rebatendo com o pai. Aí o pai chamava-se Isaac, né? Aí o Isaac falou, blasfemas, você está blasfemando, não temes insultar a providência divina, estás louco, exijo a reconsideração de tuas atitudes. Ele dizia que a providência divina está no judaísmo, nos livros judeus. Ele queria que ele reconsiderasse tudo isso. Aí Saulo falou, é certo que meu passado está cheio de culpa, meu pai, quando eu hesitei em perseguir as expressões da verdade. Mas, entretanto, meu pai, nesses 3 anos, né, até agora, não me recordo de ato algum que necessite ser reconsiderado. Eu não quis reconsiderar nada. Aí o Isaac, o pai, parece que ficou muito raivoso, muito colérico e falou, portanto, para que as nossas atitudes se definam, Saulo, peço que você escolha em definitivo, eu ou o desprezível carpinteiro. Olha só, então ele pediu para que ele optasse pelo pai ou por Jesus, né? Ele falava Jesus, falava o carpinteiro. Aí o Saulo, muito eloquentemente, falou, meu pai, nós dois, eu, o senhor, nós precisamos de Jesus. Aí ele já soube que era a sua escolha, né? Aí o pai falou, a sua escolha então está feita. Nada temos a fazer nessa casa. E aí, Saulo ainda disse para ele, pai, falta-me tudo, estou cansado, doente, não tenho dinheiro algum, necessito da piedade. E você e o senhor também me expulsa? Aí o pai rebate um pouquinho, corrige as tuas impressões, né? Ninguém te expulsou. Isso era expulsão, né? Foste você mesmo, ele continua falando, foste você mesmo que votaste os amigos e os afetos mais puros ao supremo abandono. Você está com necessidade? É justo que peça ao carpinteiro as providências para que te ajude. Ele que te fez esses absurdos tamanhos terá o poder para servir para alguma coisa. Então vai atrás do carpinteiro, peça para ele te ajudar. Olha só como é que o pai foi expulsando o filho, né? Aí Saulo humildemente falou, pai, então adeus. Dizeis bem, porque eu estou certo de que o Messias não me abandonará. E Paulo foi. Né? Saiu, virou as costas para o pai e saiu caminhando. Depois que já estava lá na frente, né, um pouco mais longe da casa dele, né, verificou que tinha alguém chamando ele atrás, chamava insistentemente, né? Ô, Saulo, Saulo, Saulo chamando, né? Aí ele olhou e viu que era um servidor, um mordomo antigo lá do pai, que estava correndo ao seu alcance, né? Em poucos instantes, o criado, esse mordomo lá, antigo, entregou uma bolsa pesada, cheia de dinheiro, e disse para Saulo, Saulo, o seu pai manda esse dinheiro como lembrança. Interessante que Saulo experimentou no último uma revolta. Olha, se o pai não deu-lhe carinho, vai lhe dar dinheiro? Quase não aceitou. Mas no fim ele pegou a bolsa, né? Mas isso tudo demonstra o quê? Que os materialistas, as pessoas que acham, né? Que acham que o dinheiro vale mais, eles querem comprar, eles acham que o dinheiro é importante mais do que as outras coisas, né? E aí entregou o dinheiro achando que ia comprar, né? Queria
adquirir tudo aquilo. E na verdade não foi, né? Então, isso serve como um alerta, né, para todos nós, né? Que o dinheiro não é tudo. E que o pai às vezes acha que não, eu dei dinheiro, eu dei condição de vida, tá bom. Não é isso. Na verdade, a gente não precisa disso. A gente precisa de muito mais. Já estamos encerrando. Não esqueça de dar o like, não esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal, que isso é muito importante. Nós agradecemos mais uma vez a compreensão e a companhia de vocês, de cada um, né? E nós agradecemos carinhosamente, um abraço carinhoso, um beijo no coração de cada um e logo, logo estaremos postando o episódio 18, 18º, se Deus quiser, né? Um beijo no coração de cada um.